Eu sou Márcio Warpechowski, eu sou zootecnista, professor da Universidade Federal do Paraná, de suinocultura desde 1997 e sou coordenador do projeto Porco Moura aqui na universidade. E me pediram para falar sobre raças crioulas de suínos. O Brasil, antes, as Américas não tinham raças, não tinham animais domésticos aqui. Aqui, todas as Américas existiam animais silvestres, que a gente tem até hoje, mas as raças de animais que a gente tem hoje não existiam aqui. Não existiam vacas, não existiam galinhas, porcos, ovelhas, nada disso. Então, quando os europeus, espanhóis, portugueses principalmente, vieram colonizar aqui a América, eles trouxeram com eles esses animais, essas espécies animais. Então, o que são espécies? Galinha é uma espécie, vaca é uma espécie, porco é outra espécie. E raças são subdivisões dentro de cada espécie. Raça só serve para animais domésticos, porque raça é uma coisa feita pelo homem. Ela não foi criada naturalmente. O homem que interviu na espécie e trabalhou ela ao longo do tempo até chegar em animais que têm características conhecidas e que a gente chama de raça. E o que são raças crioulas? Como os animais já existiam lá no continente europeu e foram trazidos para cá, já existia lá alguns rebanhos que eram conhecidos pelo nome local, pelo nome regional. Os animais que foram trazidos para cá, a maior parte deles era de origem ibérica, da região de Portugal e Espanha e das ilhas que eles já tinham colonizado próximos de Portugal e Espanha. E esse grupo de animais ibéricos tem características diferentes das outras regiões da Europa, e até da Ásia, onde também tem animais domesticados. Foram trazidos principalmente animais domésticos de um grupo genético que a gente chama de animais ibéricos. Esses animais aqui no Brasil, durante a colonização, começaram a ser multiplicados, usados, e os sistemas de criação foram se adaptando. Então eles começaram a desenvolver sistemas de criação próprios, usando os recursos naturais e aprendendo a lidar com o clima da região, com os alimentos locais, com as formas de relevo, de tipo de situação que existia aqui, e com isso, baseado no conhecimento que eles tinham antes, ao longo das gerações de humanos e de animais aqui, se desenvolveu o que a gente chama de sistemas tradicionais de criação, equivalentes aos sistemas que tem na Europa, mas são novos, porque eles foram desenvolvidos aqui numa situação muito diferente do que existia na Europa. Os animais trazidos também foram sendo selecionados dentro desse sistema, submetidos a situações ambientais muito diferentes, alimentos diferentes, a métodos de manejo, de criação, de instalações, de alimentação muito diferentes. E ao longo dessa seleção começaram a se criar então o que a gente chama de raças crioulas. Raças que se desenvolveram aqui na América e que são nossas, não existem em nenhum outro lugar do mundo. Um erro muito comum quando se fala disso é dizer que raça que foi trazida da Europa e adaptada aqui. Só muito recentemente eu posso falar alguma coisa assim, e daí a adaptação é um negócio muito relativo, porque daí o sistema de produção ele já está modificado para atender determinadas coisas que eu acredito que aquele animal precise. E eu estou falando de antes disso, quando é o contrário, quando os animais tiveram que se adaptar à situação ambiental de cada micro-região, de cada bioma dentro do Brasil. As nossas raças são nossas, não foram trazidas para cá. Elas se desenvolveram aqui, a partir de animais domésticos trazidos de outro lugar. E esse conceito de raça que a gente conhece hoje, que inclui um padrão racial, quer dizer, eu reconheço aquela raça porque o animal tem características visíveis, uma qualidade de carne, uma quantidade de banha, quantidade de leitões produzidos, peso que esses animais atingem quando são adultos, a cor da pelagem deles, o tipo de orelha, a forma da cabeça, do focinho, tudo isso são coisas que quando os animais foram trazidos para cá era tudo misturado, não tinha um padrão nenhum. Então o padrão racial que a gente conhece hoje, que foi desenvolvido ao longo do tempo, nesse rebanho adaptado, formou raças brasileiras. Lá no final de 1800 já existiam associações locais no Brasil que trabalhavam com raças. Então já era conhecido canastra, já era conhecido canastrão. Depois, no início de 1900, começaram trabalhos com piau. Já era conhecido o caruncho, o macau. Depois se soube que já existia aqui no sul o moura, mas bem mais recentemente ficaram sabendo que existia.
esse grupo genético reconhecido como raça pelos criadores aqui no Sul, mas também uma raça antiga, foi percebida mais tarde. E a gente, então aqui, né, nós estamos num dos rebanhos de conservação e melhoramento da raça Moura aqui no Brasil. Foi o primeiro a ser criado, em 1985. Então, desde aquela época, se está trabalhando com essa raça para que ela tenha um padrão definido, para que eu conheça as características produtivas dela, a qualidade da carne que ela produz, qual o melhor manejo reprodutivo e manejo alimentar, manejo de uso, né, da área dos alimentos para que chegue naquela qualidade de carne, com aquela idade. Tudo isso a gente está trabalhando há muito tempo. E esses dados que eu estou falando, né, que são guardados e depois trabalhados tecnicamente, junto com as características raciais, né, e também com o registro da genealogia, quer dizer, quem são os pais, os avós, bisavós, tetravós e assim por diante. Se eu tenho conhecimento de qual é a família de cada animal individualmente e das características conhecidas dessa família e o padrão que eu espero para aquela raça, eu consigo selecionar animais puros e com características conhecidas, e aí eu chamo isso de raça. Essa turma aqui de calouro. E para a gente poder saber essa família do animal, primeiro eu tenho que identificar ele individualmente. Se eu não sei quem que é cada um dos animais que nasce, depois eu não consigo identificar de que família ele é, né? E continuar isso ao longo do tempo depois que eu escolher quem vai ser reprodutor. Então a seleção de reprodutores significa isso, eu escolher dos animais que nascem qual que eu vou usar para reprodutor, e quando eu estou trabalhando com uma raça pura, essa seleção é feita com base no padrão racial, só dos animais que são filhos de dois que eu já considerei puros daquela raça. Tem algumas características que são zootécnicas, né, de produção, boa formação dos animais, de saúde dos animais, de boa constituição, que independem de qual raça. E tem outras características que a gente chama que são características raciais, que daí cada raça tem a sua. Por exemplo, o número de tetas que as fêmeas têm, né, para poder amamentar. A gente faz isso também nos machos, eu avalio como é que é o aparelho mamário das fêmeas e dos machos, por causa que as filhas desses machos também vão ser mães. Todos os animais vão ser selecionados com base num padrão geral. Na situação que a gente está para conservar a raça, para recuperar raças que já existiram, né, que já foram trabalhadas desse jeito lá no final de 1800, início de 1900, e que ao longo do tempo foram abandonadas no Brasil, com aquele trabalho que foi feito só com raças estrangeiras melhoradas para o sistema industrial. Então quase tudo isso foi perdido, né? E a gente tem que retomar esses trabalhos para cada uma das raças que a gente quer salvar. Para que a gente conserve um pouco da biodiversidade, não só a silvestre, mas a biodiversidade doméstica, é que a gente realmente trabalhe cada uma das raças que existe para ela continuar sendo usada no seu local de origem, e com isso a gente ter uma diversidade genética também dos animais domésticos. Para ter uma ideia do quanto que isso é importante, teve um trabalho recente feito nos Estados Unidos com as vacas holandesas, do rebanho de produção de leite deles. E praticamente o rebanho inteiro era filho de 3 machos, de 3 touros. Ou seja, no fim das contas, aquele rebanho inteiro lá, gigante que tem nos Estados Unidos, são todos de parentes, e todos eles têm uma variabilidade de genes muito pequena, e se eu precisar de animais que tenham capacidades diferentes, né, aquele rebanho não vai ter, porque os genes foram perdidos. Porque quando eu seleciono um animal, os outros genes que estão nos outros animais eu deixei de passar adiante. Eu selecionei 2 para serem reprodutores, um macho e uma fêmea, os irmãos deles tinham genes diferentes, e eu não peguei, eu só peguei um. Então, selecionar quer dizer isso, quer dizer também abandonar outros. Então, cada vez que se faz um trabalho de seleção genética, eu estou diminuindo a variabilidade genética de um rebanho. Um dos jeitos da gente manter uma variabilidade genética da espécie porcos domésticos é eu pulverizar em muitas raças locais, porque daí cada raça guarda alguns genes que as outras não têm. E qual é os genes? Aqui no caso das raças locais do Brasil, genes que foram importantes para eles sobreviverem e reproduzirem aqui na nossa região. Em cada região, cada um diferente. Imagina que os porcos que foram criados durante centenas de anos no Nordeste, lá na Caatinga, têm capacidades e características diferentes dos porcos que foram criados aqui no Sul, onde tem inverno, onde tem pinhão em grande quantidade, numa época do ano. Por que o Moura é uma raça grande? Porque a quantidade de alimento que tem aqui é muito grande. Por que o Baé, que é criado lá na Caatinga, é pequeno? Por causa que lá tem menos quantidade de alimento disponível. Então um porco muito grande, como é que ele vai se alimentar?
Então porcos menores conseguem sobreviver. Tem alimentos locais que podem ser muito úteis depois para a gente dizer, não, esse porco que é dessa raça local, dessa região, ele come alimentos que só existem naquela região, que são endêmicos daquela região. Alimentos nativos e alimentos crioulos, que são há muitas gerações também criados ali. No mesmo sistema, né, foram sendo selecionados pelos produtores locais que sobreviveram naquela região. Quando um animal que é daquela raça local come alimentos locais, ele tem a genética que sobrevive naquele ambiente, que se dá bem naquele ambiente. O produto que sai dali, a carne, a banho, leite, sei lá, ele é muito diferente, porque ele é único. Não existe outro igual no mundo, só aquele. Aquela raça, naquele local, com aquele sistema de criação e alimentação, ela é única no mundo. Cada vez que a gente perde uma raça ou perde um sistema tradicional, a gente perdeu uma riqueza que a gente não sabe nem o tamanho, por causa que não existia outro igual. Existem outros equivalentes, semelhantes, por causa que passam por processos semelhantes, mas eles são diferentes daquele ali. Cada um deles é único. Cada um deles pode ser uma joia rara que a gente está perdendo. Vou dar um exemplo de como que a gente trabalha com os Moura aqui. Cada parto que acontece, cada cobertura que acontece, né? Então eu tenho quem é o macho, eu tenho que saber quem é o macho. Então para isso eu tenho que controlar essa cobertura, eu tenho que saber quem foi o pai e quem foi a mãe de cada animal. Então nesse caso, por exemplo, a fêmea, né, que a gente tem um nome aqui, Mimosa, foi coberto pelo cachaço cepé, né, na data tal, pariu no dia 1º de março de 2023. Aqui a gente anota até quem estava presente, quem que foi a pessoa que presenciou isso, quem anotou, porque se eu tiver dúvida, eu posso perguntar para a pessoa, que tem uma equipe de alunos que vocês viram trabalhando, e cada um deles, né, aprende a fazer essas anotações ao longo do tempo, e eu posso, né, tirar dúvidas com quem fez. Depois, esses animais no nascimento, eles vão ser identificados, então cada um ganha um número, que é o número de moça, tá? Então uma identificação feita nas orelhas, tem uma pontuação para cada pique, e desse jeito, porco de qualquer cor, né, pode ser marcado individualmente para o resto da vida dele, desde que a orelha dele continue inteira até o final da vida, ele vai ter uma marcação definitiva. É uma marcação bem pequenininha que é feita quando ele nasce e permite que eu identifique cada animal. Então, todos os animais do rebanho que eu posso chegar lá e ver qual animal é. Então, eu identifiquei sexo, macho e fêmea, o peso que ele nasceu, a data de nascimento, quer dizer, tem a data de nascimento, eu identifiquei a data da pesagem, por causa que às vezes a gente faz, por exemplo, a identificação 1 dia, 2 dias depois que ele nasceu. Então eu faço aqui identificação, pesagem, boto a data, número de tetos do lado direito, do lado esquerdo. Para o caso dos Moura, então eu tenho características da pelagem, das características do exterior do Moura, que é da raça Moura. Então eu tenho um padrão de ficha que é feito para o Moura. Nós temos padrão de ficha que a gente está ajudando os criadores de caruncho a desenvolver, criadores de canastra a desenvolver, para que eles anotem detalhadamente as características e a partir dali eu possa conhecer o rebanho e selecionar os animais que têm o padrão correto. Tordilho médio é bragado, tem estrela na testa, tem o rajado típico do Moura, tem a ponta do rabo branco e assim por diante. Qual é o tipo de orelha que ele tem? A gente, se tem necessidade, a gente anota perfil frontonasal, que é o formato da cabeça. E tem muito mais medições que a gente faz mais tarde nos animais. Então, a biometria, eu vou lá medir as características de todo o corpo do animal, a medição de cada característica, porque eu vou deixar isso guardado como características raciais. Tem um trabalho que foi feito agora com um rebanho de caruncho roxo, por exemplo, na Bocaina, e que a gente caracterizou detalhadamente os animais adultos, e depois a gente comparou com os mesmos dados colhidos de um caruncho pintado, de um rebanho inteiro de caruncho pintado, e quando a gente faz a comparação multifatorial, considerando todas essas medidas, separa totalmente os dois rebanhos, mostrando que essas medidas são importantes para caracterizar a raça, não só o que a gente enxerga assim, né, rapidamente, a cor dos animais, formato da cabeça, mas a proporção das medidas do corpo são diferentes entre os animais de cada raça. Então tem métodos específicos para isso, e os trabalhos feitos por instituições técnicas, científicas com essas raças, permitem que a gente registre isso como um animal diferente. Além da análise de genômica que a gente faz complementar e ao longo do tempo a gente consegue identificar genes importantes e também ao longo do tempo permite dizer quais são os genes que caracterizam essa raça. Então eu tenho um rebanho que já é reconhecido, ele tem esses genes. E depois eu vou poder, por análise de genômica, dizer que raça que é também. Isso é uma coisa que tem que ser construída. Hoje muita gente acha, não, eu faço uma análise genômica, eu sei o que é. Isso tem que ser construído para cada raça. E a gente já tem isso construído para o Moura e está construindo para as outras raças também.
A anotação nessa ficha, que está toda bonitinha, óbvio que não é o caderno de campo, né? Esse aqui foi passado a limpo. Como que a gente faz a anotação de herdar lá a campo? Eu posso ter um método eletrônico, né? Eu posso ter uma ficha eletrônica no celular, no tablet, existe isso para as grandes industriais, ou eu posso ser muito simples, um criador pequeno que não tem muitas ferramentas, e ele pode fazer isso num caderno, normalmente, como a gente faz aqui. Esses cadernos em que a gente anota, que é o rascunho, eles são até mais importantes que essa, porque quando eu tenho dúvida do que está aqui, eu vou lá no caderno original. E tudo isso depois entra num sistema eletrônico que permite fazer análise estatística dessas informações para trabalhar a raça no futuro. Quais são as raças brasileiras que a gente conhece hoje? Então, eu tenho, por exemplo, 3 grupos, né, genéticos de suínos que vêm desde a domesticação dos suínos no mundo. Então, um grupo asiático, um grupo do centro-norte da Europa, que a gente chama de céltico, e um grupo da região ibérica, que tem características bem diferentes dos outros. Esse grupo da Ásia é um grupo de porcos, né, com características de animal de pequeno porte, mais tendência à deposição de gordura. Então, o que a gente chama bem tipicamente de porcos tipo banha, são as raças pequenas. Depois eu tenho os porcos maiores, e o Moura é um exemplo do tamanho que seria um porco de grupo céltico. Esses grupos célticos, eles são maiores, normalmente eles têm as orelhas maiores, mas não é sempre assim, e eles também têm características de carne e de tempo de crescimento mais lento. Estou falando das raças tradicionais antigas, não das melhoradas que foram feitas a partir dessas raças, né? O ibérico ele é muito específico, porque ele tem uma qualidade de carne diferenciada. Ele é um animal médio, ele é tamanho médio, com capacidade muito grande de locomoção, ele se desloca em grande extensão, ele é criado extensivamente, com uma alimentação de quantidade intermediária para um engorde tardio. Lá no final da vida, então, eles têm, por exemplo, na Espanha, em Portugal, florestas, né, de espécies de carvalho que têm uma fruta específica, bolota de carvalho, e que gera aquele produto tão conhecido, né, que a gente tem hoje, que é o mais caro dos produtos de porcos feitos no mundo, que é o presunto, né, de belota ibérico. Então, quando eu pego esse exemplo, né, eu trago isso para cá e vejo, bom, foram trazidos animais misturados desses tipos zootécnicos para cá. Quando Portugal estava vindo, quando a Espanha estava vindo, eles também já estavam fazendo comércio com a Ásia. Macau, por exemplo, era um local que já tinha sido colonizado por portugueses antes de chegar aqui, onde eles faziam troca de especiarias, faziam navegação. Aqui para o Brasil foi trazido porcos pequenos que ganharam o nome de Macau ou Chino, porque eram de origem asiática, trazidos para Portugal e depois trazidos para cá. Se formaram raças locais com isso aqui. A Macau, a Tatu, a Nilo, tá? São raças pequenas tipo banha. O caruncho, tanto o caruncho roxo ou vermelho, a gente ainda está estudando, e o caruncho pintado são descendentes dessas raças ou pelo menos de cruzamento com essas raças. Depois eu tenho as raças grandes, só tem 2 no Brasil, de porte que nem a do Moura. É o Moura e o Canastrão. São raças que têm características intermediárias entre os celtas e os ibéricos, porque aqui se trouxeram animais de mais de uma região, se misturaram e depois se criou raça. Então se criaram 2 raças grandes, que é o Canastrão, que é todo preto, com orelhas cabanas, caídas para o lado, né, um perfil frontonasal um pouquinho diferente do Moura, e o Moura, que é esse que vocês estão conhecendo aqui, que é rajado, que é preto. O Canastrão, de lugar mais quente, mais tropical, com menos quantidade de pelos, alguns tem até linhagens peladas de canastrão, e o Moura, de uma região que ele tem muito pelo, bem denso, bem grosso, que ele troca o pelo, quando chega a primavera eles perdem o pelo, ficam bem feios, né? Eles são muito bonitos no inverno e são muito feios na primavera por causa dessa troca de pelos. Mas que mostra que ele tem genes que nem existem mais no rebanho industrial, né? Genes que só acontecem aqui em animais que estão expostos à situação ambiental sem controle. No sistema industrial se faz aquecimento, controle de ventilação, controle de temperatura, controle de umidade. E aqui os animais têm que se virar no clima como, né, uma produção extensiva de vacas, de ovelhas, assim por diante. Nas raças grandes, são essas 2, com características bem diferentes, mas com algumas coisas em comum. E depois eu tenho várias raças intermediárias que a gente diria do tipo ibérico. Piau, Canastra, Pirapitinga, Nilo Canastra, que é outro porco pelado. Então são variações das raças que existem, né, todas partindo de um grupo genético pequeno, médio e grande, né, e que depois foi ganhando nomes regionais. Uma coisa que acontece muito, em qualquer lugar, aqui no Brasil não é diferente, é que eu tenho mais de um nome para o mesmo tipo de animal,
e às vezes mais de um animal com o mesmo nome. Eu tenho animais diferentes que ganharam o mesmo nome em lugares diferentes. E eu tenho rebanhos que tipicamente quando a gente faz análise, né, genômica, de características, biometria, a gente vê que é o mesmo grupo, mas que eles têm nomes diferentes em lugares diferentes. Então a gente pode depois trabalhar isso regionalmente, quer chamar desse nome, tudo bem, né? Mas eu sei que é o mesmo grupo genético e isso me permite depois fazer trabalhos, né, de impedir consanguinidade, que é cruzar animais parentes, que causa muito problema genético. Eu posso impedir consanguinidade fazendo transferência entre esses grupos, né, sabendo que é da mesma raça e que tem características de adaptação para regiões parecidas. Essas raças todas que existem, elas estão por aí, né? Elas ainda existem porque algum criador de subsistência, né, dava muita importância para ela e manteve ela ao longo do tempo na família. Mas hoje, como o projeto Porco Moura, né, ele foi divulgado no Brasil inteiro, muita gente conhece, está aparecendo, né, em vários programas, tem reportagens. O que começou a acontecer? Gente do Brasil inteiro interessada em criar uma raça rústica ou de melhor qualidade, uma raça local, querendo até resgatar a cultura brasileira, quer criar moura, em qualquer lugar do Brasil. Mas eu criar moura no Nordeste é igual importar algum animal lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, qual é a diferença? Mas quais são as raças que tem na sua região? Tu quer fazer um trabalho de qualidade autêntico, tu tem que resgatar sistema local, raça local e como que maneja isso naquele local. O que se comia antigamente, como que era manejado. Claro que hoje a gente trabalha para corrigir algumas coisas que antes não eram importantes, agora são, sobre saúde dos animais, sobre como manejar os animais com bem-estar, para não machucar eles, para não deixar eles estressados, né? Mas o sistema ao ar livre já é por si só muito mais interessante para o bem-estar deles. Só que o único fato de ser ao ar livre não garante que tenha bem-estar, então tem manejos corretos, né? Formas de tratar os animais. Uma experiência interessante que a gente teve é que quando a gente começou, muita gente liga querendo saber, né, se pode criar moura, e a primeira coisa que eu pergunto, você já cria porcos? E quando cria, eu pergunto, que porcos? Aí a resposta quase sempre é porco comum. Agora, o que é comum? Comum é as raças industriais, que as mesmas raças são usadas para o cruzamento e são usadas no mundo inteiro. Quer dizer, se eu for na China, na França, nos Estados Unidos, no Brasil, no México, e eu for no sistema industrial e eu ver quais são as raças que formaram os animais que eles estão usando, são as mesmas raças. Isso é comum. No mundo inteiro é comum, é a mesma coisa. Agora, cada raça local é única. Então, às vezes, quando falam comum, eu vou lá investigar, pedir foto, saber o que tem lá, uma riqueza local brasileira. E ele está chamando de comum aquilo. Mas aquele comum talvez seja o resquício único, último, ou um dos poucos que sobrou de alguma raça brasileira antiga que estava sendo extinta. Então, o primeiro cuidado é esse. Não trazer coisa de fora. Mas a ideia desse projeto não é espalhar amor para o mundo inteiro. A ideia desse projeto é chamar a atenção de que esse tipo de situação está espalhada pelo Brasil, disponível para cada um fazer a mesma coisa. E a gente orienta a fazer isso. Quer criar uma raça pura local? Comece primeiro a identificar os seus animais, saber a origem deles, de onde é que vieram, que características têm, que nome local eles têm, como que eram criados na sua região, e depois adote um técnico que lhe oriente para fazer o trabalho de seleção, de controle de genealogia, de controle de acasalamento, de resgate, né, e registro das informações, que a informação é a coisa mais importante, de cada animal ao longo de cada geração. Esse é o primeiro passo. Que animal tu está criando? Qual é a riqueza da tua região que tu está conservando?